Querida Igreja, vivemos tempos difíceis, diferentes, desafiantes. Tempos em que a dinâmica diária que estávamos habituados mudou profundamente em poucas semanas. Devido à pandemia que assolou a face da Terra, muito daquilo que era o nosso dia-a-dia foi completamente alterado. E diante dessa realidade, nós temos visto o melhor do ser humano, mas infelizmente também o pior. O melhor, sem dúvida, que tem sido o esforço de homens e mulheres que estão a dar a sua vida para que os mais débeis possam ter cuidados básicos de saúde. O excelente trabalho feito por profissionais nas mais diferentes áreas daquilo que é o cuidado de saúde que pelo mundo fora estão a cuidar de homens e mulheres que chegam doentes e que precisam do cuidado, da atenção. Mesmo quando esse cuidado e atenção não consegue ter materiais suficientes disponíveis para ajudar. Mas também temos que realçar o trabalho que está a ser efetuado pelos elementos das várias forças de segurança, a forma ponderada como têm agido. Mas também o trabalho daquelas pessoas que estão a atender ao público e que, atendendo ao público, continuam a demonstrar cuidado, seja no atendimento de supermercados, farmácias, seja no atendimento nas áreas de serviços vitais que continuam abertas. Têm mostrado entrega, compreensão e até uma simpatia que provavelmente não seria de esperar numa altura como esta. O melhor tem surgido nas pessoas que trabalham em setores vitais para que a nossa economia se mantenha a trabalhar. A forma como desempenham a sua missão dia após dia. O melhor de nós tem surgido através da forma como os líderes mundiais têm agido de forma coordenada, ponderada, sabendo que não há boas decisões numa pandemia como esta. Muitas vezes há as decisões que são possíveis de serem tomadas. E, por fim, não menos importante, o melhor do ser humano tem surgido muitas vezes e em muitos lugares dentro dos nossos lares. Homens e mulheres que, do dia para o outro, viram a sua vida completamente mudada, transformada. Estão a conseguir criar locais de segurança, de cuidado. Em pouco mais de semana e meia, em Portugal, as famílias conseguiram adaptar-se a uma nova realidade. E em tudo isso temos visto como o melhor do ser humano se pode manifestar. O melhor do ser humano tem feito coisas extraordinárias e por isso eu dou graças a Deus. Mas, lamentavelmente, temos visto também o pior. Pela graça de Deus, o pior não belisca minimamente aquilo que de bom está a ser feito por homens e mulheres que se comprometem com a missão. Pela graça de Deus, aquilo que está a ser feito e bem feito não fica sequer à sombra daquilo que de pior nasce. Mas em situações como esta, também se vê o pior. E o pior tem-se visto na procura de lucro por parte de homens, mulheres, do ser humano que procuram o lucro pelo lucro. Seja o lucro financeiro, seja o lucro político. O pior do ser humano nasce quando as pessoas tentam comparar aquilo que está a ser a pandemia, esta pandemia, com outros casos de doenças graves sobre a face da Terra que existem hoje, desvalorizando as mortes, a entrega e a forma extremamente rápida como este vírus se espalhou sobre a face da Terra. O pior faz com que as pessoas pensem que a sua visão do mundo é a visão que Deus tem para o mundo. E assim criam teologias que nada têm a ver com a teologia que encontramos na Sagrada Escritura. Mas vamos começar pelo melhor. Há momentos na liturgia que estamos a seguir no culto familiar, antes de chegar a este momento de leitura da palavra, pedi que pensassem em 2 ou 3 nomes, 2 ou 3 pessoas que precisassem e precisam de ver a vossa mão estendida para que a tristeza que as invade, o vazio que toma conta delas, possa começar a desaparecer. E este não é um desafio teórico, não é algo para que possam pensar meramente como sendo algo mental,
é para que o melhor de vós possa sair, para que estas pessoas possam ver as suas vidas transformadas, para que possam ser discípulos e discípulas de Jesus a agir, para que o melhor de vós transforme a vida das outras pessoas. E o melhor de vós é Cristo em vós. Procurem quem precisa mais, os mais débeis. Procurem aqueles que na saúde, na fé ou nos relacionamentos precisam de escutar a voz de Deus. Precisam de ver ações concretas de pessoas como vós, para que a sua vida seja transformada. Que esta semana o melhor de vós se possa manifestar. Agora deixem que vos diga como podem saber o que é o melhor de vós. Aliás, deixem que Jesus vos diga o que é, como podem demonstrar o melhor de vós. Em Mateus 25, quase a chegar ao momento mais difícil da sua vida, que é a sua morte, Jesus falou aos seus discípulos sobre o julgamento final, o tempo em que ele viria para julgar a humanidade. E Jesus recordou aos seus discípulos, e a cada um de nós, hoje, que lemos a sua palavra, quando pegamos na Bíblia, que quando ele voltar na sua majestade, com os seus anjos, quando ele se sentar no seu trono de glória, todas as nações serão colocadas diante dele. E quando todas as nações estiverem colocadas na sua presença, ele separará as cabras das ovelhas. Escutem o que ele diz às ovelhas. Mateus 25, a partir do versículo 34. Venham, abençoados do meu Pai. Venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e deram-me de comer. Tive sede e deram-me de beber. Era peregrino e hospedaram-me. Andava nu e deram-me de vestir. Estive doente e visitaram-me. Estive na cadeia e foram-me visitar. Então os justos hão de replicar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos? Ou nu e te demos de vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: saibam que todas as vezes que fizeram isso a um destes meus irmãos mais pequenino, foi a mim que o fizeram. Que nesta semana o melhor possa sair de nós. Que possamos continuar a mostrar a atenção pelos mais pequenos deste mundo, pelos débeis deste mundo, pelos desprotegidos deste mundo, por aqueles que sofrem de forma silenciosa, por aqueles que são marginalizados na nossa sociedade, por aqueles que não conseguem e não escutam a voz de Deus porque não têm quem lhe leve. Que o melhor possa transformar a nossa sociedade, de forma a que o Evangelho de Cristo chegue a todos aqueles que necessitam de escutar a sua palavra. A começar nas nossas famílias. Muitas vezes achamos que levar a palavra de Cristo ao mundo tem de começar naqueles que não conhecemos. As nossas famílias estão cheias de pessoas que precisam escutar a voz de Deus para ver as suas vidas transformadas, para receberem a alegria de conhecer Jesus, da salvação, de uma vida transformada. Temos de começar nas nossas famílias. E que excelente oportunidade é esta, que estamos confinados às nossas casas para ter uma atenção especial pelas nossas famílias. Mas em todo o processo temos de ter cuidado. Porque o pior de nós também se pode manifestar como já está a manifestar-se. E neste momento nem me refiro ao pior de todos aqueles que não são crentes. Muito cuidado, porque estas semanas vão ser férteis para que pessoas que dizem que escutam a voz de Deus se possam manifestar. Pessoas que vão falar em nome de Jesus, mas que não escutam a voz de Deus se possam manifestar. Uns falam com o melhor das boas vontades, outros nem por isso.
Escutem o que diz Jesus no Sermão do Monte, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Não fizemos nós numerosos milagres em Teu nome. Não chegámos a expulsar demónios em Teu nome. Então eu hei de declarar-lhes, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Esta semana temos visto como uma minoria entre os cristãos pode surgir a apontar o dedo de forma moralmente acusadora. Como uma minoria entre os cristãos pode vir com os discursos sobre a sua alta fé comparado com a falta de fé de alguns. Mas isso, lamentavelmente, nós já estamos habituados. Mas esta semana também vimos como a fezada de alguns, já não é pertence à fé, é a fezada de alguns, pode colocar em risco a vida de muitos. Com intenções obscuras que nem sequer tento descobrir quais são. Líderes religiosos colocaram em causa a saúde e a vida de numerosas pessoas sobre a face da terra. Porque a sua fezada lhes dizia que se as pessoas tivessem fé, nada aconteceria. Cuidado com os religiosos que falam em nome de Deus sem Deus lhes ter falado. Certamente falam em nome de um Deus que não é o Deus que nós encontramos em Cristo Jesus. Esta semana vimos casos de pessoas que fazem milagres em nome de Jesus, que expulsam demónios em nome de Jesus, mas que eu tenho dificuldade em dizer que conhecem o Jesus que eu encontro na Bíblia. Só 2 casos para chamar a atenção de como nós podemos manipular a palavra de Deus. O primeiro foi uma igreja sul-coreana que manteve a celebração dos cultos mesmo depois de ter sido decretada a pandemia. E esta igreja dizia que tinha o poder de curar as pessoas que estivessem infectadas com o novo coronavírus. E fizeram cultos atrás de cultos. E o resultado foi que 63% de todos os infectados da Coreia do Sul nasceram devido aos cultos desta igreja. Esta igreja foi responsável por 63% dos casos, porque manteve as suas portas abertas. De uma forma inexplicável, colocou em perigo a vida de milhares de pessoas. O outro caso está a acontecer no Brasil. Como igrejas decretam, da mesma forma, que se manterão abertas, porque a sua fé irá proteger as pessoas. Sem dúvida que a nossa fé nos protege. Mas isso não significa que a doença não nos toque. Que a morte não chegue até nós. A nossa fé não nos protege da doença, protege-nos da morte eterna. A nossa fé protege-nos de Satanás consumir a nossa alma. Mas ele poderá consumir o nosso corpo, como é o exemplo da forma como consumiu o corpo de mártires cristãos ao longo de toda a história, desde os apóstolos, a pais da igreja, aos reformadores do século XVI, à forma como consumiu o corpo de homens de Deus contemporâneos, como Dietrich Bonhoeffer ou Martin Luther King. Hoje, cada um de nós é chamado a ter um papel fundamental na forma como vamos expressar quem é Jesus. Nós temos um papel fundamental para trabalhar aquilo que são as áreas espirituais e emocionais de todos aqueles que nos rodeiam. Um verdadeiro discípulo de Jesus tem de anunciar o Evangelho da salvação. Nós somos chamados a dar verdadeiramente o melhor de nós. Somos chamados a ser luz num mundo que está a ser invadido por trevas. Nós somos chamados a ser sal que conserva num mundo que está a ver dia após dia como a vida das pessoas se está a deteriorar. Hoje, como cristãos, temos um papel essencial naquilo que será o amanhã. O amanhã do nosso mundo. O amanhã das nossas igrejas físicas, que certamente não poderão ser
continuar a ser iguais àquilo que eram antes da pandemia. Muita coisa já está a mudar. O amanhã das nossas famílias, que têm uma oportunidade, estão a passar por uma oportunidade de investir e de rever prioridades. Investir em si mesmo, rever as prioridades que as conduzem. Nada será como de antes. Depois de muita dor, depois de muito sofrimento, contudo, é possível construir um mundo onde as bênçãos de Deus se continuam a manifestar. Estamos distantes fisicamente, mas estaremos sempre perto, aos pés de Jesus. De seguida, se continuarem a liturgia, vão ver um desafio para trabalharem enquanto família. Façam-no enquanto família, partilhem como aquilo que estamos a falar hoje, desde o início do culto, pode ser moldado por vós nas vossas vidas, nas vossas famílias. A fé que nós vivemos tem de ser uma fé prática. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Amém.